Hoje eu quero te mostrar uma diferença que gera muita confusão. Muita gente ouve falar de GH e de GH-Frag como se fossem quase a mesma coisa, mas não são. E se você não entende essa diferença, você pode acabar misturando duas ideias que, apesar de terem alguma relação, funcionam de formas bem diferentes. Eu quero começar pelo GH. O GH significa hormônio do crescimento. Ele é produzido naturalmente pelo corpo, principalmente na hipófise. Participa de vários processos importantes. Quando alguém escuta hormônio do crescimento, normalmente pensa logo em crescimento muscular, crescimento do corpo ou ganho de altura. Mas o GH não faz só isso. Ele também participa de uma recuperação, síntese proteica, metabolismo e mobilização de energia. Ou seja, o GH é um hormônio de ação ampla. Ele não entra no corpo para fazer uma única coisa, ele influencia vários sistemas ao mesmo tempo. Isso é muito importante de entender. O GH não é uma ferramenta específica para gordura. Ele não é uma ferramenta específica para músculo. Ele é um sinal biológico que conversa com várias áreas do metabolismo. Em alguns contextos, ele favorece aumento de IGF-1. Em outros, ajuda a modular síntese proteica. Em outros, pode aumentar a mobilização de gordura. Então, quando alguém fala de GH como se fosse algo simples, já começou errado. O GH é um hormônio sistêmico. Ele mexe em muita coisa ao mesmo tempo. Agora, pensa na seguinte lógica. Se o GH inteiro participa de várias funções, faz sentido imaginar que talvez apenas um pedaço dessa molécula esteja mais ligado a um efeito específico. Foi justamente dessa ideia que surgiu o interesse pelo GH-Frag. O GH-Frag, como já fala, frag é um fragmento, ou seja, um pedaço do hormônio do crescimento. Ele corresponde a uma parte específica da molécula original. Em vez de usar o hormônio inteiro, a proposta aqui é isolar uma região da estrutura que teoricamente estaria mais relacionada à lipólise, que é a quebra de gordura armazenada. Então, a primeira coisa que você precisa guardar é essa. GH-Frag não é o GH completo. Ele é apenas um pedaço da molécula do GH. E por que isso chamou tanta atenção? Porque, em teoria, se esse fragmento estiver mais ligado ao uso da gordura, talvez ele possa atuar mais sobre a lipólise sem carregar o pacote inteiro de efeitos de GH completo. Essa é a lógica por trás do interesse no fragmento. Em vez de modular várias funções ao mesmo tempo, a ideia seria focar mais em um eixo específico. E é justamente isso que torna o assunto interessante, principalmente em contextos de composição corporal. Agora, vamos falar da diferença prática entre os dois. O GH completo tem ação ampla. Ele pode influenciar síntese proteica, recuperação, IGF-1, retenção hídrica, metabolismo da glicose e da lipólise. Isso significa que ele não vem sozinho com um efeito. Ele vem com um conjunto de efeitos. Já o GH fragmentos é estudado principalmente por sua relação teórica com a quebra de gordura. Então, enquanto o GH inteiro é mais sistêmico, o GH-Frag é visto como algo mais seletivo, pelo menos no raciocínio experimental. Mas aqui entra uma parte importante dessa aula. Teoria não é a mesma coisa que prova clínica. Só porque existe uma boa lógica fisiológica por trás do fragmento, isso não significa automaticamente que ele tem o mesmo peso de evidência clínica que muita gente imagina. E esse é o ponto onde o mercado costuma correr mais rápido que a ciência. O GH-Frag virou tema popular justamente porque parece uma solução elegante, um pedaço do GH que ajudaria na lipólise sem trazer o resto do pacote. Só que a realidade científica exige mais cuidado. A maior parte do fascínio pelo GH-Frag vem da ideia da seletividade. A ideia é realmente atraente, afinal, se você pudesse escolher apenas a parte da molécula que conversa com gordura, isso pareceria uma estratégia mais limpa. O problema é que o corpo humano não é simples desse jeito. Mesmo quando uma molécula parece mais específica, ela ainda entra em um ambiente biológico complexo. Esse ambiente responde de acordo com o contexto nutricional, sensibilidade hormonal, estado metabólico e comportamento alimentar. Então, quando falamos em GH-Frag, estamos falando de um fragmento associado principalmente à discussão de lipólise. Lipólise, lembre-se, é a quebra de gordura armazenada para o uso como energia. Essa quebra tende a acontecer melhor quando o ambiente metabólico permite. E isso significa que não existe quebra de gordura mágica. Se a pessoa continua em um ambiente de excesso energético, estímulo alimentar constante, sinalização desfavorável, o simples interesse por um fragmento não resolve a lógica inteira do problema. É por isso que eu quero que você entenda essa aula com maturidade. O GH completo e o GH-Frag não devem ser vistos como atalhos. Eles devem ser vistos como ferramentas biológicas que com propostas diferentes. O GH inteiro é um hormônio de ação ampla, com múltiplos efeitos sistêmicos. O
O GH-Frag é um fragmento estudado principalmente pelo seu possível papel na lipólise. Essa diferença já muda completamente a forma de pensar. Agora, vamos aprofundar um pouco mais o GH completo. Quando o GH está presente, ele participa de uma lógica que inclui também o aumento de GF1. E o GF1 é um fator importante para o crescimento e sinalização anabólica. Isso faz com que o GH esteja relacionado não apenas ao metabolismo de gordura, mas também a um ambiente de construção e adaptação corporal. E é por isso que o GH inteiro sempre foi discutido em contextos de composição corporal, recuperação e desempenho. Mais uma vez, ele não é uma chave de uma única porta. Ele abre várias portas ao mesmo tempo. Já o GH-Frag chama atenção porque tenta se afastar dessa ação sistêmica mais ampla e focar no aspecto lipolítico. Só que o aluno precisa entender o seguinte: falar em lipólise não é o mesmo que falar em emagrecimento automático. O corpo pode quebrar gordura armazenada, mas isso ainda depende de toda a lógica energética ao redor. Por isso, quando alguém diz que o fragmento queima gordura, como se isso acontecesse isoladamente, essa pessoa está simplificando demais o problema. O corpo decide liberar gordura quando há contexto para isso. Isso envolve insulina, glucagon, estado alimentado, jejum, gasto energético e sinalização hormonal. Então, mesmo quando falamos de uma molécula associada à lipólise, ela não existe no vazio. Ela entra em uma rede metabólica. E é por isso que a base do entendimento continua sendo a fisiologia, não a substância. Outro ponto importante é que o GH completo costuma carregar mais potencial para efeitos sistêmicos e também para efeitos colaterais relacionados ao seu caráter amplo. Retenção hídrica, alterações de sensibilidade à insulina e outros efeitos podem entrar na conversa porque ele mexe em várias áreas ao mesmo tempo. O GH-Frag ficou popular justamente porque, teoricamente, não viria com o pacote todo. Mas, de novo, a diferença entre narrativa de mercado e robustez científica precisa ser respeitada. Em termos de evidência, o GH completo tem muito mais história e muito mais base clínica em contextos médicos específicos. Já o GH-Frag é muito mais falado em ambiente de composição corporal e performance do que sustentado por uma base clínica tão robusta quanto muita gente imagina. Então, essa aula também serve para te ensinar uma coisa muito importante. O que é popular nem sempre é o que tem mais força científica. Às vezes, o que mais circula é justamente o que mais precisa de leitura crítica. Se eu tivesse que resumir a diferença entre os dois de uma forma mais simples possível, eu diria assim: o GH completo é um hormônio sistêmico com várias funções ao mesmo tempo. O GH-Frag é um pedaço dessa molécula estudado principalmente pela sua relação teórica com a lipólise. Um é amplo, o outro tenta ser mais seletivo. Um tem mais efeitos sistêmicos, o outro chama atenção pela promessa de agir mais sobre a gordura. Mas nenhum dos dois pode ser entendido fora do contexto metabólico total. E essa talvez seja a mensagem mais importante dessa aula. O problema do mercado não é falar de GH ou do GH-Frag. O problema é falar como se fossem soluções isoladas, quase mágicas, fora da fisiologia. E não é assim que o corpo funciona. O metabolismo é uma rede. Hormônios não trabalham sozinhos. Fragmentos não anulam contextos. E lipólise não acontece porque uma palavra bonita foi colocada em um protocolo. Ela acontece quando o ambiente biológico favorece esse movimento. Então, se você quer sair dessa aula com clareza real, leve isso com você. O GH e o GH-Frag não são a mesma coisa. O GH inteiro é mais amplo, mais sistêmico e mais conectado a múltiplos efeitos. O fragmento é discutido como uma tentativa de focar mais em lipólise. Mas, em qualquer um dos dois casos, o que manda de verdade continua sendo a fisiologia do organismo e não apenas o nome da molécula. No fim das contas, entender essa diferença te protege de dois erros muito comuns. O primeiro é achar que toda molécula ligada ao GH funciona igual. O segundo é acreditar que a seletividade teórica já é prova suficiente de resultado clínico forte. Ciência séria não funciona assim. E é exatamente por isso que essa aula é importante, para trocar narrativa simplista por raciocínio real.